Eu queria te convidar agora a abrir comigo aí a tua Bíblia, no livro do profeta Ageu, capítulo de número 2. Se você está com dificuldade de encontrar o livro do profeta Ageu, você vai lá na divisão entre o Novo e o Antigo Testamento, e você vai dar a volta aí, Malaquias, vai chegar em Zacarias, e aí logo depois, profeta Ageu. Espero que todos tenham encontrado. Ageu capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 9. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, a respeito do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não é ela nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar os céus, a terra, e o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. E a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Mantenha aberta a tua Bíblia, por favor. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, porque entendemos, Senhor, que o Senhor é adorado nesse lugar. Esse lugar é um lugar que tem sido reservado para adoração ao Senhor. E Senhor, e como foi dito aqui, Senhor, enquanto muitos estão, ó Deus, se perdendo, o nosso clamor é para que eles te encontrem, é para que eles sejam salvos. E Senhor, e nós oramos para que nessa noite, essa palavra possa falar aos nossos corações com toda a liberdade que o Teu Espírito tem. Portanto, qualquer sentimento, pensamento que possa tentar roubar nessa noite a atenção que é única e exclusiva da Tua palavra, nós te pedimos, Senhor, que seja repreendido desse lugar. É assim que nós oramos, que agradecemos no nome de Jesus. Amém. Sabe, amados, se tem uma coisa que é terrível na nossa vida, é o desânimo. O desânimo é um motivo de interrupção de muitos projetos na nossa vida. Quantas pessoas se viram desanimadas no meio de um curso e pararam? Quantas pessoas se viram desanimadas no meio de um chamado e pararam? Quantas pessoas se viram desanimados no meio de um sonho e simplesmente pararam? Porque o desânimo, ele é capaz de interromper processos, ele é capaz de interromper caminhada, ele é capaz de interromper sonhos que muitas vezes foram desenhados. E quantas pessoas já me disseram muitas vezes, quando arguidas, quando procuradas para dizer: olha, vamos trabalhar, e ela muitas vezes me disse, ou algumas delas me disseram: pastor, estou desanimado. E eu percebo que o desânimo, ele é um fator paralisante na vida de muitos. Mas sabe, por isso eu quero aproveitar, você que está através também dessa transmissão, aproveita e encaminha para pessoas que você conhece nessa noite, para que eles possam também acompanhar essa mensagem. E sabe, conhecendo um pouquinho da natureza humana, e sobretudo conhecendo a minha natureza humana, eu sei que a gente precisa falar a respeito disso, e ainda mais ouvir a voz do Senhor, para nos tirar de um lugar de desânimo, e devolver o ânimo que a gente precisa.
Quem de nós aqui, em algum que outro momento da vida, não se viu desanimado? Quem de nós aqui, que em algum que outro momento da vida, não se viu desanimado a tal ponto de dizer assim: sabe de uma coisa, eu parei mesmo, chega, tirei a toalha e ponto final, não vou fazer mais nada, e será assim a minha vida. Sabe, esse é o quadro do povo de Israel. E se você esteve aqui na primeira mensagem, e eu disse que serão 4 mensagens dentro dessa temática, Hora de Recomeçar, apenas no livro do profeta Ageu, que é um livro riquíssimo. Se você quiser buscar as informações, você pode voltar a assistir a transmissão da primeira mensagem. E mesmo assim, só para tentar ainda te contextualizar, o que está acontecendo aqui é que o povo volta do cativeiro, e quando eles retornam do cativeiro, depois de uma promessa de que 70 anos eles estariam em cativeiro, e voltam justamente nesse período, eles chegam e encontram um cenário que era um cenário depressivo, um cenário triste, um cenário angustiante. Começa um movimento, e você que já leu o livro de Esdras, Neemias, sabe muito bem que está bem relacionado a isso aqui. E eles voltam para Jerusalém para reconstruir. A questão é que 1 ano depois tudo para, e quase 17 anos depois, Deus vai ter que mandar um profeta, o profeta chamado Ageu, para falar aqui a Zorobabel, que era o governador, e a Josué, que era o filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E aí o profeta Ageu entra em cenário, porque Deus vai levantar Ageu para dizer: olha, eu quero devolver o ânimo aos desanimados, eu quero devolver o alento aos desalentados, eu quero fazê-los novamente sentir esperança, eu quero fazê-los novamente sentir a alegria de onde eles estão e a conquista deles. Era o sonho de todos esses judeus, irmãos, voltarem para a sua terra. Havia um quadro, se não me engano, salvo me equivoco, era no Gugu, que passava, se não me engano, se eu estiver equivocado, depois corrija aí e fale quem é lá, que era De Volta para a Minha Terra. Não sei quantos já viram esse quadro. Que algumas pessoas, depois de muito tempo longe da terrinha, eles queriam voltar para a terra, e às vezes por conta das circunstâncias, recurso financeiro, eles eram atingidos por esse programa, e então voltava para os seus familiares, e voltava feliz, porque eles queriam voltar para a terra. Esses judeus aqui, eles estão desejosos em voltar para a terra, e estou voltando para onde? Para a minha terra, não é a terra de outro, é a minha terra. Só que acontece um problema, porque 1 ano depois, os recursos acabam, o desânimo entra em cena, e aí vem um problema. Passam-se quase 17 anos, nós falamos na primeira mensagem, começam a construir as suas casas, e abandonam a construção do templo, e Deus levanta Ageu e vai dizer: vai lá Ageu, fale com aquele povo. E se você observar, ainda no capítulo 1, no verso 14, vai dizendo que quando o povo ouve essa mensagem, o Espírito do Senhor despertou Zorobabel, o Espírito do Senhor despertou a Josué, o Espírito do Senhor despertou a todo o povo. E o meu desejo nessa noite é que o Espírito do Senhor nos desperte, o Espírito do Senhor alcance a qualquer pessoa que esteja de alguma forma desanimada. Talvez pode parecer estranho, porque a gente acabou de virar o calendário, e começo de ano está todo mundo animado para alguma coisa. Está animado para uma dieta, está animado para um projeto profissional, está animado para um sonho ministerial, está animado para ler a Bíblia toda, está animado para orar, para ler X número de livros. O problema é que o desânimo chega, e quando o desânimo chega, aí o bicho pega. E aí eu queria que você, nessa noite, pudesse ver comigo que dentro desse contexto tem alguns fatores que eram terríveis para esse povo. O primeiro deles é que eles estão aqui, justamente, se você observar o verso 1 diz assim, no 2º ano do rei Dario, no 7º mês, e ao 21º dia do mês. Sabe o que está acontecendo aqui? Você vai entender isso aqui, olha só. Desde o capítulo 1 havia passado pouco mais de um mês que o povo estava reconstruindo. Só que dentro desse mês
um mês onde acontece 3 festas das mais importantes para esse povo. Entre elas estava a festa dos tabernáculos, onde eles saíam das casas e iam habitar em tendas, porque era para lembrar a saída lá do Egito. Então, se não bastasse, além das 3 festas, sábados interromperam e sábado era dia de descanso. Então você imagina que em um mês, muito trabalho não adiantou quase nada. Um povo que não avançou quase nada. E quando decide avançar, aí chega no 21º dia do mês. E o que era o 21º dia do mês para esse povo? Isso estava justamente no mesmo dia em que o templo de Salomão havia sido construído. E aí, agora é que o negócio começa a ficar mais complicado. E aqui eu queria chamar a atenção para isso. Porque é nesse cenário que Deus vai chegar e vai dizer assim: ei, eu estou levantando uma voz profética para devolver a vocês o alento que vocês precisam. Eu estou levantando um profeta para devolver a vocês o ânimo que vocês precisam. Porque esta obra não vai parar. Ela vai continuar. E aí, olha o que diz o verso de número 3. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? E como vedes agora? Não é ela nada aos vossos olhos. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Provavelmente havia um grupo de pessoas, e Esdras vai nos dizer isso no capítulo 3, verso 12, salvo me equivoco, vai dizer que aquele momento foi um momento misto, porque haviam jovens que estavam alegres, estavam festejando, dizendo: uau, vamos construir o nosso templo, uau, vamos construir o nosso templo. Só que haviam algumas pessoas com juventude acumulada, alguns idosos, que eles ainda lembravam do primeiro templo. E eles, lembrando do primeiro templo, eles começaram a se entristecer, porque eles não viram a mesma glória que havia no primeiro templo. O primeiro templo era suntuoso, o primeiro templo era um templo que causava admiração a todas as pessoas que por lá passavam. Só que agora eles chegam e encontram o que? Ruínas, porque Nabucodonosor, quando há 66 anos atrás, vai agora e toma aquele povo cativo, vai destruir a cidade de Jerusalém juntamente com o seu templo. Então imagina um misto de sensação que está acontecendo. Os mais antigos lembrando do templo, os mais novos dizendo: uau, que bom, porque a gente tem um tempo para celebrar. E aqui eu vou aprender uma das primeiras lições, que quando é que o ânimo ele é devolvido a nós por parte do Senhor. Porque esse verso de número 3, ele vai nos ensinar uma coisa: que evitar a realidade não é a solução para tratar o desânimo. Evitar a realidade não é a solução para tratar o desânimo. Deus poderia ter feito o seguinte: sabe de uma coisa, eu vou fazer vista grossa, porque é Deus quem lembra o povo de que eles conheceram o templo anterior. Quem está lembrando o povo não são eles que começaram a falar entre si: você lembra do tempo que a gente viu? Não, é Deus que chega e diz assim: olha, mas quem dentre vós que estão aqui hoje, que não lembram lá do primeiro templo? Quem dentre vós aqui, como é que vocês veem agora? Não é nada aos vossos olhos? Sabe o que Deus está nos mostrando aqui, irmãos? Que se você quer vencer o desânimo, não esconda a sujeira debaixo do tapete. Seja realista. Olha, eu estou mal mesmo, ponto final, e eu preciso mudar a minha vida. Tem pessoas que às vezes elas estão tristes, angustiadas. Você pergunta: como é que está? Estou bem. Eu sei, irmãos, é claro que a gente tem aquele "estou bem" porque simplesmente você quer evitar tratamento. E existe aquele "eu estou bem" com fé. Mas uma coisa é fato, irmãos, a gente precisa ser realista. Se não está bem, eu preciso tomar uma atitude, corrigir o percurso e mudar. Janeiro de 2024 está aí, irmãos. O que a gente precisa para mudar a nossa vida, a nossa história, a nossa trajetória? Se aquilo que não deu certo em 2023, você continuar praticando, não espere que em 2024 funcione, porque não vai funcionar.
Tem pessoas que estão acorrentadas em vício, sabe por quê? Porque elas não são capazes de dizer: eu preciso de ajuda, eu não estou bem, eu preciso melhorar. E Deus está falando para esse povo: vocês querem se animar? Vocês irão se animar. Então, primeiro, não trate de esconder a realidade. Eu não posso esconder a realidade, irmãos. Eu não posso esconder a sujeira embaixo do tapete. Sabe, nós estivemos realizando a mentoria, o curso para casais, e alguns casais, depois de tempo de conversa, por conta da dinâmica do curso, disseram: uau, eu pensava que o casal tal que aqui estava não passava por tal problema. Porque é essa a percepção que a gente tem. A gente acha que a grama do vizinho está mais verde que a nossa. E se a gente achar que está, a gente precisa colocar as pilhas e tratar de fazer com que a nossa também fique verde, ponto final. Mas aqui o que esse texto está nos mostrando é que se a gente quer recomeçar, a gente tem que recomeçar dizendo: olha, ei, desânimo, eu entendo o que está acontecendo. Ei, Central de Vitória, a gente entende que nem todos os ministérios nós teremos funcionando em 2024, mas ainda assim, nós não pararemos. É entender a realidade e dizer assim: sabe de uma coisa? Vocês já viram aquele ditado? Lógico que foi um ditado que foi modificado: quem não tem cão, caça com gato. É assim? Então, ou seja, nós vamos tomar posse desse ditado, dessa forma. Isso é dizer, sabe de uma coisa? A gente tem que entender a realidade e dizer: nós estaremos indo adiante. E Deus não esconde deles, Deus não faz nenhuma firula dizer não. E é por isso, irmãos, talvez que tem muitas pessoas que estão vivendo em situação de desânimo. Sabe por quê? Porque elas querem camuflar a realidade. O que eu devo fazer, irmãos? E eu me lembro de uma ocasião que estávamos na Praça da Sé em São Paulo, e São Paulo é um tempo maluco. Quem conhece São Paulo que sabe muito bem disso. Está fazendo um calor insuportável e do nada vem uma chuva. Não é assim, Zé? Do nada vem uma chuva. E nós entramos debaixo de uma marquise porque começou a chover. E de repente o camarada que estava vendendo pendrive, ele vai, abre a portinha que estava na lateral, vai lá, tira um pacote de guarda-chuva, de sombrinha e de capa de chuva, e começou a vender. Eu falei: uau, que camarada inteligente esse, porque ele aprendeu a lidar com as situações e diz assim: se agora é hora de vender guarda-chuva, é guarda-chuva que eu vou vender. Então a primeira lição que nós tiramos aqui, irmãos, é que se nós queremos vencer o desânimo, nós precisamos ser realistas, de dizer: nós não teremos todos os recursos, mas ainda assim avançaremos. Ainda assim avançaremos. E aí no verso número 4 vai acontecer algo interessante. Olha o que diz, acompanhe na tua Bíblia, por favor. Ora pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Sabe, irmãos, se você lembra muito bem, e se você conhece a história, quando Davi vai falar para Salomão a respeito do momento que ele iria construir o templo, são justamente essas mesmas palavras que Davi está dizendo a Salomão: seja forte, Salomão, não desanima, Salomão, seja forte, seja forte, seja forte. Eu queria que você pudesse dizer aí bem alto para alguém que está do teu lado: ser forte, ser forte. Ser forte. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque avançar aqui, o avançar da obra de Deus, não depende de nossos recursos, mas sim da presença de Deus. O avançar da obra de Deus não depende dos nossos recursos, mas sim da presença do próprio Deus. Olha que interessante, porque no final desse verso, Deus não está apenas dizendo: seja forte, seja forte, seja forte, seja forte. Não, está dizendo assim: olha, seja forte porque eu sou com vocês.
Sabe por que eu decido ser forte? Não é porque de repente tem alguma palavra de efeito, algum livro de autoajuda que eu li, ou alguma dessas conferências que tem esse viés. Não, é porque eu sei quem caminha comigo. Aleluia, glória a Deus. E é porque eu sei que o Senhor dos Exércitos está comigo. É por isso que eu devo ser forte. Sabe, o Deus está nos mostrando que o avançar da obra de Deus não depende dos recursos, e sim da presença dEle. Às vezes a gente está tentando, irmãos, criar ambiência. Deixa eu te falar uma coisa: o homem pode ser o maior estrategista, mas ainda assim ele não será capaz de desenhar a presença de Deus na vida de outro. A única coisa que vai atrair a presença de Deus para a vida de alguém é a dependência completa e plena dEle. Você quer atrair a presença de Deus? Dependa dEle. Você quer atrair a presença de Deus? Dependa dEle. É assim que nós vamos atrair a presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Verso de número 5, vou lendo até o 6. Segundo a palavra de aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar os céus, a terra, o mar, a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, aleluia. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Está usando o profeta para dizer: olha, sabe de uma coisa? Vocês precisam de qual recurso? É que eu abale os céus, eu abalo os céus. É que eu estremeça a terra, eu estremecerei a terra. O que vocês precisam que eu faça para entender que essa obra é minha? Eu farei. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Sabe, irmãos, o que está acontecendo? Esse povo começa a reconstrução do templo, e o problema é porque estava no mesmo tempo ainda, no mesmo mês em que foi construído o templo de Salomão. Gatilhos são atirados aqui. Você já viu quando às vezes você tem uma data que você quer esquecer, e de repente chega aquela data e você fala: meu Deus, foi nesse dia que aconteceu tal coisa. Foi nesse dia que aconteceu tal coisa. E aí, como o grande rei Nabucodonosor, que foi o povo que levou ao cativeiro o povo de Judá, já havia sido destituído agora, porque agora um outro reinado é que impera, e esse reinado não libera agora as verbas necessárias. Os recursos necessários não vieram. E aí esse povo se vê um pouco de mãos atadas de como trabalhar, como construir aquele templo. E a nostalgia vai tomar lugar, irmãos, porque a gente tem essa mania, ser nostálgico. Ai não, ano passado a igreja estava assim. Ah não, ano passado a gente fez assim. Irmãos, quase sempre nostalgia é uma mistura de boas memórias com boas recordações com má memória. O que é isso? Parece ser redundância e ser parecido. Não, mas não é. Quer ver uma coisa? Quase todo mundo aqui muitas vezes já disse assim: ah, se você soubesse como era a igreja no meu tempo. Aqui não, aqui nunca ninguém falou isso. Mas lá de onde eu venho falava: ah, se você soubesse como a igreja era no meu tempo. Aí eu digo assim: ah, se você soubesse também como era naquele tempo você não tinha também um data show que você tem hoje. Aquele tempo você também, para falar com alguém, você não tinha uma transmissão. Aquele tempo para você falar com alguém, você tinha que ir no orelhão e colocar uma ficha. Gente, misericórdia, eu estou anunciando idade. Geisa foi falar assim: eu lembrei desse corinho outro dia. Então, mas a gente só quer lembrar, às vezes só quer trazer à memória algumas coisas, para tentar de certa forma tirar um pouco da nossa responsabilidade para esse tempo. E Deus está usando o profeta para dizer: sabe de uma coisa? Ei, para.
Para de dizer naquele tempo, para de dizer como era o tempo de Salomão, para de dizer como a gente fazia. Porque Deus está dizendo: olha, eu vou encher de glória essa casa agora. É nesse tempo, é esse tempo presente, que eu vou encher de glória essa casa. E sabe, irmãos, se a gente quer vencer o desânimo, a gente precisa olhar como Deus quer que olhemos, por em cima da escassez. E aí Deus vai dizer: olha, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O povo de alguma forma estava reduzindo Deus e maximizando o problema. Muitas vezes acontece conosco, porque quase sempre a gente entra em desânimo, sabe por quê? Porque a gente minimiza Deus e maximiza o problema. E Deus está dizendo para o povo: o que vocês estão precisando? Vocês estavam olhando para o rei Dario, esperando deles, mas deixa eu falar para vocês: minha é a prata, meu é o ouro. Vocês estavam querendo recorrer a um rei terreno? Não, recorra a mim. O que vocês precisam, vocês vão encontrar em mim. Igreja Metodista Wesleyana Central de Vitória, tudo que nós precisamos está em Deus. Não está no homem, não está na força do braço do homem, não está na capacidade pastoral, não está, está em Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe, mas muitas vezes a gente está tentando vencer desânimo na nossa força do nosso braço. A gente está tentando começar projeto na força do nosso braço, está tentando empreender na força do nosso braço. Deus está dizendo: não, dependa de mim, você verá quão exitoso será. Aprenda a depender de mim. Aprenda a depender de mim. Olhe acima da escassez. Deus nos anima a ver coisas maiores. Deus nos anima a ver coisas maiores. E certamente você muitas vezes já ouviu, já cantou esse verso último que nós iremos citar agora. Certamente você já recitou esse texto. Mas esse texto para um judeu falava muito mais do que para nós, mas ainda assim há uma mensagem para esse tempo. Sabe por quê? Porque aqui Deus está querendo animar o povo a ver coisas maiores. Olha o que diz o verso de número 9: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Vou parar aqui, dar uma pausa. No primeiro templo, o templo suntuoso, o templo magnífico, o templo de Salomão, havia todos os elementos que se faziam necessários dentro daquele templo. Só que agora, depois do cativeiro, depois de toda a destruição, a Arca da Aliança, ela simplesmente desaparece, irmãos. Não se sabe mais da Arca da Aliança. E a Arca da Aliança para um judeu, o que era? A presença de Deus. Era a presença do próprio Deus num ambiente de 4 paredes. Era a presença do Deus eterno, do Deus poderoso, do Deus majestoso. Só que esse povo agora vai construir um templo. Primeiro, o templo não tinha a mesma proporção nem dimensão, porque os recursos não eram os mesmos. E como eles não tinham recursos para construir um templo na mesma proporção do outro, agravava mais ainda, porque eles não tinham os elementos que também traziam grandeza para o templo, e um deles era a arca. Se não tem arca, nós não temos presença. A gente tem um templo, mas não tem a presença. Mas que bom que Deus usa profetas.
Que bom que Deus usa profetas como usou Ageu nesse tempo. E como nessa noite eu quero te dizer, há uma palavra profética para a tua vida, para o teu casamento, para a tua casa, para o teu lar, para os teus filhos, para o teu trabalho, para os teus negócios, para o teu ministério. Sabe, se até então você estava achando, não, está faltando alguma coisa, Deus está dizendo, não, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Se na primeira tinha arca, aqui sou eu mesmo que estou com vocês. Se na primeira vocês queriam um elemento de ouro, eu sou o dono do próprio ouro. Se na primeira vocês dependiam de um artefato, eu quero dizer para vocês, eu sou o Todo-Poderoso que estou no meio de vocês. Aleluia. Sabe, irmãos, Deus está dizendo, você quer viver uma experiência nova em 2024? A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Você quer viver algo novo no teu ministério? A glória da segunda casa será a primeira. Você quer viver algo novo no teu casamento? A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Nós queremos viver um tempo novo ministerialmente. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus vai dizer ao povo, retome a construção, retome novamente, largue de lado as comparações e essas memórias que não fazem bem para um processo de reconstrução. Sabe, meu irmão, minha irmã, quando eu olho para a igreja agora, quando eu estou olhando para a Central de Vitória, eu estou vendo o que Deus vai fazer ainda em 2024, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E não é na força do braço de uma equipe ministerial, e não será na força do braço de um ministério de louvor, não será na força do braço de voluntários que nós teremos, não. Será porque Deus está prometendo em sua palavra que está conosco. E é porque Ele prometeu que eu abraço a promessa. É porque Ele prometeu que eu saio do meu lugar de desânimo e digo, eu tenho mais do que motivo para me animar. Se eu estava desalentado, se eu estava completamente triste, amargurado, angustiado, eu tenho mais do que motivo nesse tempo para me levantar e dizer, o Senhor dos Exércitos me disse. Não é o que um homem me disse. Não são garantias humanas que vão te tirar, irmãos, de um poço profundo, mas é aquilo que a palavra diz. Portanto, não fique em busca de argumentação, de estratégia humana e simplesmente na dependência completa daquilo que Deus tem. Porque se por um momento a comparação daquele tempo era olhar para trás, Deus está dizendo, olha para frente. Vai ser melhor você olhar para a glória da segunda casa do que para a da primeira. Vai ser melhor você olhar aquilo que você vai se tornar em 2024 nas mãos do Senhor, do que você ficar se amargurando pelo aquilo que você não fez em 2023. Vai ser melhor você olhar para a sua família, para o seu lar, para o seu casamento, para a sua empresa, para os seus negócios e dizer, 2024 vai ser um ano diferente na minha vida. Porque Deus está prometendo. Porque Deus está comigo, porque Deus está cuidando de tudo. E aí, irmãos, aqui eu vou caminhando mesmo agora para o final. Quando ele repetindo aqui o verso de número 9, ele vai dizer, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe, irmãos, nós estamos em um tempo onde não tem nada tão necessário quanto paz. Paz de espírito, paz nas decisões, paz nos projetos, paz nos sonhos. Já há algum tempo eu tenho adquirido o hábito de orar a Deus e sempre dizer, Senhor,
me faça sentir paz em tal decisão, e eu saberei que o Senhor está comigo. Porque a presença dele nos traz paz. O povo ainda estava com medo, porque ainda havia um ambiente hostil. O ambiente era ainda pesado. O ambiente ainda não era de tudo leve. O ambiente não era de tudo ainda agradável para trabalharem reconstruindo com uma mente focando na frente, focando no futuro. E Deus está dizendo, sabe? Nesse lugar, eu darei a paz que vocês precisam. Vocês vão reconstruir com paz. Se até então tudo que vocês fizeram foi afanar-se, foi angustiar-se, foi se desesperarem por saber como é que a gente vai ser cuidado, eu quero dizer, pega tudo isso, coloque de um lado, e observe o que eu estou dando para vocês. Paz. É por isso que Jesus vai dizer aos seus: a minha paz vos dou. Ele diz como ele nos dá, fazendo um comparativo de uma outra paz que muitas vezes é desejada e é buscada, que de fato não traz paz. Eu não dou a vocês como o mundo a dá. Sabe, queridos, Deus quer devolver o ânimo aos desanimados. Deus quer devolver esperança a todo homem e mulher que se encontra em angústia e amargura de alma. Mas para isso é entender que a gente não pode tapar o sol com a peneira. É entender que a gente não pode empurrar a sujeira para debaixo do tapete. É entender que se eu estou frio espiritualmente, eu preciso de um momento como esse para dizer, eu vou me levantar como um homem ou uma mulher de Deus. Se eu estou afastado, o meu coração está afastado do Senhor, para dizer, eu quero voltar para o melhor lugar, que é a presença do meu Deus. Porque se o meu Deus estiver comigo na minha casa, eu terei paz. Se o meu Deus estiver comigo no meu casamento, eu terei paz. Se o meu Deus estiver comigo no meu lar, eu terei paz. Deus quer devolver o ânimo aos desanimados, e por isso Ele vai dizer, se você quer ser forte, entenda que não é na força do seu braço, é porque eu prometi que estou com vocês durante todo o tempo. É porque eu prometi que o recurso que vocês precisarem, se for preciso abalar os céus, a terra, o mar, a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e eu vou encher de glória essa casa. Se você quer ter o ânimo devolvido nessa noite, Deus está te convidando para olhar acima da escassez, e para entender que Deus nos está querendo ensinar e apresentar coisas maiores.